Olá, gente abençoada, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o pregador Rofferson Lisboa e eu tenho uma novidade fantástica para o canal. Estamos iniciando hoje um novo quadro que se chama Tirando Dúvidas. E neste quadro eu quero pedir a sua participação. Deixe nos comentários alguns temas de assuntos a qual nós trataremos e estaremos tirando dúvidas aqui vídeo após vídeo. O nosso projeto inicial é de fazer um vídeo por semana tirando a dúvida de cada um dos irmãos. Então coloque aqui a sua opinião sobre o vídeo de hoje, mas também nos apresente algum tema a qual nós poderemos então estar esclarecendo. O tema de hoje é justamente não julguem para não serem julgados. É um tema que está muito em alta, mas que infelizmente vem gerando muitas polêmicas. Você que acompanha nas redes sociais, você pode ver que é muito comum quando alguém emite a sua opinião sobre algo, principalmente quando é algo doutrinário a respeito da palavra de Deus, alguém coloca ali, não julgueis. Só que muitos dos que colocam no julgueis, na verdade, estão apenas passando vergonha, porque estão interpretando e usando a palavra de Deus de forma indevida, muitas vezes para justificar o próprio pecado. Hoje, não julgueis tem sido usado como sinônimo para me deixe pecar em paz. Isso é um perigo, porque isso está corrompendo não apenas pessoas em si, ou seja, organismos, mas até mesmo organizações, onde muitas igrejas, devido a esse argumento, essa distorção da palavra de Deus que Satanás causou, está deixando com que o pecado adentre e tenha cada vez mais de liberdade de trabalhar e de crescer entre os santos. Então, há um alerta que nós precisamos fazer a respeito disso. Conheça a palavra de Deus de verdade. Não use um texto sem um contexto, para que não vire na verdade um pretexto. Esse texto ele vai estar em Mateus capítulo 7, no versículo 1, onde diz assim: não julgueis para que não sejais julgados. Esse é o versículo base que se usa para estar falando a respeito deste conteúdo. Mas algo que nós precisamos entender é que este versículo ele não está isolado na Bíblia. Ele não é um versículo isolado, né? Ele tem um contexto sobre ele, algo que acontece antes, algo que acontece depois, que nós precisamos saber para a gente poder pegar e estar entendendo e trazendo a interpretação correta e trazer para nós o que realmente a Bíblia quer nos passar. Você vai saber que Jesus é quem está falando e que ele estava ali ministrando o famoso Sermão do Monte ou Sermão da Montanha. E Jesus então diz assim: não julgueis para que não sejais julgados. Jesus estava falando antes ali a respeito de renúncia, de como deve ser a conduta daqueles que seguem a Ele, o verdadeiro discípulo de Jesus, de como deve ser os cidadãos do reino dos céus, semelhante ao que seria o reino dos céus. Né? Jesus fala a respeito do jejum, da oração, de que não devemos acumular tesouros aqui na terra, mas sim tesouros no céu. Então, Jesus fala muito a respeito de renúncia. E logo em seguida, Jesus diz: não julgueis, para que não sejais julgados. Algo importante que nós precisamos entender aqui é o significado desse julgamento a qual Jesus está falando. Aqui está escrito no grego, e no grego quer dizer então que a respeito de opinião, né? No grego a palavra é crivo, ou seja, assim, justamente você emitir a sua opinião sobre o que é certo e o que é errado. E esse alerta que Jesus está aqui dizendo: não julgueis para que não sejais julgados, ou seja, não emita a sua opinião para que você também não seja julgado, para que a sua opinião não seja julgada por outras pessoas, porque outras pessoas também emitirão opinião sobre aquilo que você está falando ou sobre aquilo que você está fazendo. Só que Jesus ele não para por aí. O problema é que as pessoas estão usando apenas uma parte do versículo, uma parte do texto, para justificar os próprios erros e os próprios pecados. Esse é o maior problema que está tendo. As pessoas estão usando não julgueis como se fosse um mandamento de Jesus, para que a igreja não julgue as pessoas que estão fazendo parte dela, para que os cristãos não julguem a si mesmos. E é algo bastante complicado a respeito disso, porque por causa disso o pecado tem entrado cada vez mais para dentro da igreja com liberdade. Há grandes líderes, há líderes que, por exemplo, não estão mais repreendendo o pecado acontecendo dentro, né, da sua própria igreja, e isso daí vem fazendo com que a palavra de Deus venha a ser deturpada. Satanás é campeão em distorcer a palavra de Deus e ele tem conseguido
fazer isso devido à ignorância de muitas pessoas que não buscam na palavra realmente conhecer a verdade, o que ela realmente quer dizer. Então lá, não julgueis para que não sejais julgados. Só que continua, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados. Ou seja, o modo com que você julga a pessoa, você também vai ser julgado. Você precisa entender bastante isso. E com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Ou seja, se você julga com misericórdia, você também vai ser julgado com misericórdia. Agora, se você julga com o intuito de fazer o mal, de condenar alguém, o mesmo vai acontecer com você. Jesus dá aqui um exemplo bastante claro de como deve ser o exemplo de nós na questão do próprio julgamento. Diz assim, versículo 3: E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho? Olha a pergunta que Jesus faz. Por que você está reparando então no defeito, no pecado, no erro do seu irmão e você não está vendo aí justamente o erro que você está cometendo? Porque muitas vezes nós julgamos as pessoas pelo erro, pelo pecado que comete e nos esquecemos de olhar para nós mesmos e ver se nós não estamos cometendo o mesmo erro ou até mesmo um erro maior que aquele. E Jesus faz esse alerta, né? Então, por que você repara justamente no erro, no pecado do outro? Você está exortando, você está ali repreendendo, mas você não está reparando, você não está vendo que você está cometendo o mesmo erro. E logo em seguida, continua. Ou como dirás a teu irmão, deixe-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no seu? Como que você pode querer julgar alguém? Como é que você pode querer ajudar alguém, sendo que você não, nem você mesmo não se corrigiu? Se nem você mesmo se libertou daquilo com que você está cobrando da outra pessoa? Será que você não está jogando o jugo mais pesado para cima delas, que você mesmo não conseguiu vencer isso? Então, primeiro eu tenho que me corrigir, primeiro eu tenho que me consertar. Antes de julgar alguém, eu tenho que me examinar para saber se eu não estou sendo falho naquela área, né? Para saber se eu tenho uma moral para poder pegar e cobrar algo de alguém, para ensinar, para repreender isso de alguém. Eu preciso primeiro me examinar. E Jesus continua: hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Algo importante, que Jesus ele não está te proibindo de julgar, né? Ele está então falando, primeiro, antes de julgar alguém, se corrija, né? Se apresente de uma forma com que você tenha moral e autoridade para poder julgar alguém. Antes de emitir a sua opinião sobre algo, vê se você não está fazendo a mesma situação. Vê se você não está cometendo o mesmo erro que aquela pessoa, né? Ou até mesmo um erro maior que aquele. Primeiro corrija o que você está fazendo, para depois você pegar e estar corrigindo alguém. É aquela velha história, né? Essa história de que faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, não dá certo. Eu não devo repreender alguém para fazer o que eu estou falando, sendo que eu não dou o exemplo fazendo. A melhor maneira de a gente poder pegar, ter autoridade e moral para poder julgar ou corrigir alguém é justamente eu dando o exemplo e eu não tendo motivo para eu poder ser julgado. Lembra daquela história quando Paulo aconselha Timóteo, apresente a ser Deus aprovado? Paulo está dizendo, ó Timóteo, busque em tudo a aprovação de Deus, como um obreiro que não tem do que se envergonhar, como um trabalhador que não tem do que se envergonhar. Porque assim como você está julgando alguém, nós precisamos entender, nós também seremos julgados. Agora imagina se eu repreendo alguém por algum defeito e essa pessoa ou uma outra pessoa descobre que eu estou cometendo o mesmo erro que essa pessoa. Eu vou ser envergonhado. Vai ser muito mais feio para mim. Até mesmo porque perante Deus eu terei que prestar contas a Deus. Se eu peguei, eu julguei meu irmão, eu exortei ele sobre aquele erro, aquele pecado, e eu estou cometendo esse pecado, eu me torno cada vez mais indesculpável, porque eu sei que é errado e eu estou fazendo. Aí eu me torno um hipócrita, porque eu estou falando para a pessoa não fazer e eu faço pior do que ela. Porque eu sabendo, eu me torno mais errado do que aquela pessoa a qual eu exortei. Mas algo é importante dizer isso. É importante dizer que Jesus ele não está nos isentando justamente de poder julgar. Nós temos sim, como igreja, que julgar, que expor a nossa opinião sobre o que é certo e o que é errado.
mas o modo como que nós devemos fazer é que nós devemos tomar cuidado. Por isso que é importante conhecer a palavra de Deus e saber o que a palavra de Deus nos orienta sobre tal assunto a ser tratado e como nós devemos tratar a respeito desse assunto. E algo que nós precisamos entender é justamente que na Bíblia Deus diz que não devemos julgar as pessoas para condená-las, mas assim para distinguir entre o certo e o que é errado para promover o bem. Nós devemos sim, julgar as pessoas, só que a forma com que nós julgamos, que daí que está a grande diferença. Não devo julgar ninguém para estar condenando, porque quem julga para poder levar ao juízo é somente Deus. Só Ele que pode condenar, só Ele que pode absolver. O meu julgamento deve ser o quê? Emitir sim a minha opinião, lutar contra o pecado, mostrar à pessoa que ela está errada sobre o assunto, que o assunto pode levar ela à condenação, que eu tenho autoridade para isso dado pela própria palavra de Deus, porque são muitas das passagens a qual Jesus nos instrui a pegar a fazer isso, mas que para eu estar julgando, eu tenho que ter a minha moral, eu tenho que estar sendo uma pessoa que está vivendo o que é reto, o que é justo perante Deus, para daí sim eu ter autoridade para poder pegar, estar exortando, instruindo ou até mesmo estar repreendendo alguém. Mas que para isso aconteça, meu intuito tem que ser de ajudar essa pessoa, para que essa pessoa seja liberta daquele pecado, daquele mal, daquele erro que ele está cometendo, que pode proibir essa pessoa de entrar no reino de Deus, no reino dos céus. Então, se eu faço com o intuito de ajudar, eu devo sim continuar julgando, no sentido de emitir a minha opinião sobre o certo e o que é errado. Mas uma observação que eu deixo sempre é: não apenas apresente o pecado, que aí você se torna um crítico, mas sim apresente o pecado, mas também a solução para aquilo que está acontecendo. Não diga apenas à pessoa que ela está errada. Diga que ela está errada, mas há uma solução, que há um Jesus, há um Deus que perdoa, há um Jesus que morreu na cruz do Calvário para o perdão da condenação que a pessoa poderia estar fazendo, do pecado que ela estava fazendo, mas que a pessoa deveria não pecar mais. Então eu devo estar justamente julgando no sentido de estar instruindo, de estar repreendendo esse pecado que a pessoa está fazendo. Eu repreendo o pecado, eu exorto o pecado, eu combato o pecado, mas eu não firo o pecador, porque esse pecador ali é uma alma a qual Jesus derramou o sangue da cruz do Calvário por ele, assim como também derramou por mim. Então, por amor, eu exorto, eu julgo, eu repreendo, mas apresento a solução, que é o Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus perdoa os pecados e que o Senhor Jesus um dia virá para buscar a todos nós. E com amor, meus irmãos, nós devemos então colocar em prática a palavra de Deus, lembrando sempre de que Jesus ele concluiu esse sermão dizendo que todo aquele que ouve os seus ensinamentos e pratica é comparado ao homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha, a qual vem a tempestade, vem a ventania, ou seja, vem a adversidade que vem a sua casa permanece de pé. Mas aquele que ouve essas palavras e não a pratica é comparado ao homem que construiu a sua casa sobre areia, um homem louco, um homem imprudente, porque quando vem a tempestade, a sua casa acaba sendo destruída. Nós possamos então colocar em prática, entender justamente isso. Devemos sim julgar, devemos sim expor a nossa opinião sobre o que é certo e o que é errado, e não dar brecha para que o pecado adentre dentro da igreja. Devemos sim lutar contra o pecado, para que nós possamos cada vez mais romper contra as portas do inferno, pregando o Evangelho, anunciando a salvação em nome de Jesus. Se você gostou desse vídeo, dá uma curtida, uma comentada, compartilha com seus amigos. Se ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, ative o sininho com a opção todas para ser notificado sempre que cada vídeo for postado. E não esqueça, coloca o tema aí do próximo vídeo. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.